Bom, bora lá, fechando o dia agora, fazer o review aí de como que a gente andou durante o dia. Começar aqui pelo SP500, que hoje ele fez uma nova máxima, assim como ele vem fazendo nos outros dias, né? Porém, hoje foi um dia bem mais de indecisão. Ele começou subindo com a fala do Powell sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Ele falou que vai manter a taxa de juros baixa até 2021, falou mais algumas coisas, e vieram outras falas de outros presidentes e o mercado deu uma realizada mais forte. Porém, no fritar dos ovos aqui, o SP fechando com 0,14, variação bem baixa para um dia de alta volatilidade. A gente pode ver aqui pelo próprio candle do dia, ele variou para cima, variou para baixo, vai fechar próximo aqui de um doji, né? O do SPA, o contrato futuro, já fechou e o do à vista fechou dessa forma. Ou seja, um dia de giro. Giraram dentro aqui. Deixa eu mostrar o à vista como que ele foi. A abertura, durante a fala do Paulo, ele subiu, depois o mercado deu uma realizada e ele fecha dessa forma. Então, praticamente no 0 a 0, fechou com 0,17 de alta por conta do gap. Então, um dia que praticamente o mercado não saiu do lugar, apesar da alta volatilidade, certo? E a gente tem esses estudos aí que ainda seguem. Acredito que o estudo maior está nesse aqui. Sim, deixa eu apagar esse aqui, ou tá neste? Ah, tá neste. Ainda tem vários alvos para cima, então, apesar do dia hoje, continua a tendência de alta firme e forte. O VIX, quero mostrar aqui hoje, porque ele é o índice de volatilidade, certo? Deixa eu, ó, índice de volatilidade de SP500 e ele é o principal hedge do SP500. Tem um mês que eu estou falando que ele está testando essa região de suporte e não consegue passar por ela. Hoje ele chegou a bater mais de 15% de alta no intraday. Se eu colocar o gráfico de 5 minutos aqui, ó, ele teve uma volatilidade altíssima durante o dia, certo? E isso trouxe volatilidade para os mercados, trouxe para o SP500, trouxe para o índice e para o dólar também, já que ele é o índice de volatilidade e quando ele começa a oscilar muito, todos os ativos começam a dar uma balançada também. Então ele veio, ficou com mais de 15% de alta, bateu nas 50 e regrediu, mas está fechando aqui em 24 ainda. Valor bem acima ainda do gap, dentro aqui dos 20, acima dos 20 ainda. Então, isso quer dizer que estão encerrando as posições ainda comprados em VIX, está encerrando o dia ainda com os institucionais comprados em VIX e no 0 a 0 em SP500, certo? Vamos ter que ficar de olho aqui no VIX, porque ele vai dar o sinal, muito provavelmente, se for haver uma correção, se for haver uma perna de baixa para formar um pivô, que seja, o VIX vai dar o sinal antes para a gente, certo? Então tem que ficar de olho nele. Bom, vamos falar aqui do índice do dólar. O dólar ainda está rolando, vai rolar mais 15 minutinhos aí, mas a gente já vai analisando ele aqui. Abertura do dólar. Deixa eu mostrar o 60 primeiro, antes de deixar esse fio aqui. O estudo que a gente tinha foi invalidado de novo, porque a cunha que ele tinha feito e rompido ontem, o preço já voltou para dentro dela de novo. Então, a LTA, a LTB do fundo continua valendo, porém a LTA de cima mudou e agora fica algo mais ou menos parecido com isso daqui, dois toques. Apesar de que tá bem esquisito isso daqui, acredito que ele vai formar um outro tipo de figura, alguma outra coisa, ou vir fazer reteste nesse patamar aqui de 5,50 para depois tomar uma tendência mais forte. Apesar de que, com o movimento de hoje, a gente tem a formação de um pivô. A gente tem um topo, um fundo e uma correção. Então a gente poderia traçar mais ou menos aqui.
pegar aqui, seria uma correção até próxima à média de 20, até próxima aos níveis de 50. Poderia até deixá-la um pouquinho mais baixa aqui, pegando no primeiro nível. Enfim, mas isso aqui parece bastante um pivô no time frame maior. Mas as figuras que a gente tinha dentro dele, o triângulo que foi operável, a cunha que deu uma boa esticada de compra nos 5 minutos, essas figuras foram invalidadas hoje com o preço voltando para essa região de briga. Então não tem muita definição ainda. Vamos ver um gráfico diário aqui para ver como é que está a situação. Tá, aqui ficou horrível, deixa eu ver no TradingView. Aqui, beleza. Bom, o candle de alta de ontem então continua valendo. O estudo do pivô de alta continua valendo. Hoje parece um candle de descanso no preço do dólar para dar tempo da média de 20 chegar até o preço e ele continuar o movimento, certo? É o que aparenta ser. A gente vamos descobrir nos próximos dias se é isso mesmo. Mas parece só um candle de descanso, um candle de continuação, talvez algum gift, alguma coisa nesse sentido. Acredito bastante que a média de 20 venha tocar no preço mais ou menos nesse patamar aqui, para ele continuar o movimento de alta. Beleza. Bom, então a LTA fica aqui em cima, a gente tem ela ainda lá, não dá para fazer muita coisa com ela ainda, né? Por isso eu até deixei ela apagada aqui, porque já não tem uma figura muito clara, seria mais ou menos a espécie de um alargamento, e alargamento é muito difícil de aparecer e é bem ruim de operar ele, então eu nem coloco aqui, eu espero aparecer alguma coisa mais clara, ou um pivô de alta, ou um pivô de baixa. Beleza, o dia abre com um pequeno gap de baixa, nada muito assustador. Ele vem fazendo a lateralização em forma de bandeira de baixa, a bandeira de baixa é para cima, certo? O preço rompe nesse candle, dando a possibilidade de entrada. Qual que é o problema aqui? O candle fez uma sombra gigantesca. Ele bate na 200 e deixa uma puta de uma sombra. Então isso daqui poderia descaracterizar essa venda. Rompeu? Rompeu. Porém, deixou uma puta de uma sombra. Entretanto, contudo, todavia, eu tirei o fio daqui. Tá aqui embaixo. Se a gente puxa o Fibonacci aqui, topo ao fundo, e deixa ele aqui, como se fosse esse movimento que a gente estivesse analisando, os alvos estavam aqui e aqui. Primeiro alvo, segundo alvo, os dois abaixo da 200. E se a gente coloca isso daqui no 2 minutos, por exemplo, e puxa o gráfico para cá, olha o que a gente tem aqui no 2 minutos. A gente tem o rompimento, exatamente naquele ponto em que ele fechou. A gente tem um candle de baixa, um candle de alta e outro candle de baixa. O que acontece? O candle dos 5 minutos ele fechou justamente nesse candle de alta, deixando aquela sombrona. Porém, no 2, ele foi buscar a média de 8 e deu outro candle de baixa autorizando a venda, correto? Então, esse daqui era uma entrada que daria para ser feita tanto nos 5 quanto nos 2. Porém, nos dois, a gente ia ter uma visualização bem melhor do que o preço ia estar fazendo e ia ter uma possibilidade de um segundo ponto de entrada no rompimento deste candle, correto? Que é exatamente aqui no fundo, no rompimento do pivô. Vender quando ele rompe a 200 seria uma opção válida aqui no 5 também. Qual que é o problema? O stop ia ficar muito grande, ia ficar de 17 pontos, para um alvo máximo aqui no 100% de 17. Então ia ser 1 para 1. Vale a pena? Aí vai de cada um, certo? Considerando que ele rompeu um pivô, tinha uma bandeira de alta, rompeu a 200, a chance de sucesso desse trade era muito alta. Porém, aí o gerenciamento de risco vai de cada um, certo? A entrada existia tanto aqui no rompimento, mesmo com a sombra, a entrada existia nos 2 minutos,
tanto no rompimento quanto no outro candle pós-correção, que foi bem aqui quando ele rompe o pivô, e nos 5 minutos tinha uma possibilidade de entrada também, quando ele rompe a 200 e quando ele ativa o pivô de baixa, certo? Então, eram as possibilidades de entrada nesse movimento aqui. Certo, ele vai até o alvo de 100%, faz uma sombra, vira o movimento, dá um engolfo de alta, sinaliza uma possibilidade de reversão. Beleza. A gente espera uma correção, ele vem, bate na 50, deixa esse candle com muita sombra, volta aqui, bate na 200, faz um candle que é quase um engolfo de alta, correto? E nesse momento aqui, a gente tem um pivô. A gente tem um pivô de alta. Porém, como esse movimento deixou muita sombra, tem duas coisas para a gente fazer aqui. Ou a gente espera romper a sombra e considera que isso vai ser um alvo muito mais alto, ou a gente coloca o pivô no fechamento do candle, nos fechamentos aqui. Correto? E consideraria esse candle aqui já um pré-rompimento, teria uma entrada na compra aqui, ou aqui, certo? Se fosse na segunda, com o fechamento já acima dos fechamentos anteriores, ó, a gente teria um alvo aqui de 20 pontos para um stop de 16, ou no próprio candle aqui abaixo das médias, 8, 9 pontos. Stop correto aqui embaixo. Sim. Teria um engolfo perfeito no caso. Sim, se juntar esses dois candles, sim. Uhum. O Blended Candles ele é um pouquinho difícil de você enxergar às vezes, mas é como se você estivesse olhando um time frame dobrado, né? Ó, por exemplo, aqui ficou o quê? Ficou um pin bar, né? Porque a gente está juntando esses dois candles e o preço, os 10 minutos, está juntando esse com esse. Então, é interpretativo também. Mas se for juntar, sim, é um blended candle que o preço veio aqui, fez uma sombrinha, depois fechou em cima, deixou um engolfão e foi lá buscar o primeiro alvo. Aqui ele foi até no último alvo, considerando esse patamar aqui, correto? Ele foi no primeiro alvo se o pivô for considerado aqui. O que acontece? Você vê que o preço vem, bate aqui e inicia uma possibilidade aqui de subida de novo, só que aqui no momento ele lateraliza e tem uma venda nesse momento aqui. Como ele mostra que não vai ter uma compra forte e começa a virar o movimento, a gente tem um espelhamento dessa última perna de alta para baixo, certo? Aqui, pegando as sombras mais baixas e espelhando esse movimento para baixo. A gente teria a entrada nesse candle aqui, que ele não rompe as máximas dos candles anteriores, desce e fecha bem abaixo dos outros candles, indicando que isso aqui pode ser um rompimento, pode vir a buscar o pivô. Não dava para esticar muito esse candle por causa desse fundo aqui da 200. Então teria que ser no primeiro alvo mesmo. É um trade um pouquinho mais complicado de enxergar, a entrada aqui, certo? A entrada aqui ela já estaria bem atrasada, estaria com stop de 12 para um alvo de 8, já não vale a pena. Ela teria que ser feita aqui em cima, para buscar 20 pontos, com stop inicial de 10, certo? Aqui valeria a pena, mas não é uma entrada muito fácil, é bem complicado. Mas ele bate aqui, volta, faz um topo mais baixo, faz outro fundo na mesma altura e aqui a gente já tem noção de que era uma lateralização, de que ele estava acumulando para fazer um possível movimento. Quando ele faz esse topinho aqui, a gente já tem o triângulo bem traçado. Na verdade, até aqui, dependendo de como tivesse a visão, já dava para traçar esse triângulo. Ele triangula, ele dá um candle de pré-rompimento aqui,
aqui gera uma possibilidade de entrada, certo? Já está perto do vórtice do triângulo. Ele veio, tocou no topo, tocou nas médias e virou as médias já. Então, a média aqui já tá balizando o preço. A média de 8 está em cima, a média de 50 está em cima e a média de 200 é a única que está lá embaixo. Então, a gente tem 3 a favor e uma contra. Tem o candle de pré-rompimento e tem o candle de rompimento da figura, correto? E a gente pega e a gente vai projetar essa perna de baixo aqui para a gente ver onde iria os movimentos, correto? A gente pode projetar daqui ou pegando essas sombrinhas mais de baixo aqui também. Ó. Pode pegar as duas aqui. Ele foi bem na risca da sombrinha. Vamos deixar aqui a sombrinha, então. As duas entradas seriam no pré-rompimento e no rompimento. O problema da entrada do rompimento ia passar um calorzinho. Stop de 18, 17, 18 pontos. Alvo, primeiro alvo 12, segundo alvo 26. Mas você ia passar um calorzinho, certo? Na entrada do rompimento, a menos que você tivesse vendido no pré-rompimento, que aí o stop ia estar mais barato, ia estar de 11 pontos, para um primeiro alvo aqui de 27, um segundo alvo de 40. Bastante ponto. Caso não tenha feito nenhuma dessas duas, teria uma possibilidade de entrada quando ele faz o pullback na 8 ou na 9, certo? Então ele faz o pullback e dá uma nova venda aqui. Fez o pullback na 200, na região de fundo e na 8. A 8 empurra o preço para baixo e ele vai em busca dos alvos. Logo depois ele faz mais uma correção, certo? Buscou alvo, fecha no alvo, faz mais uma correção na 8 e vai em busca do outro alvo. Aqui também poderia ter uma possibilidade de venda ou aqui, porém já com os alvos bem curtinhos. Então, o ideal desse movimento aqui era ou vender aqui e segurar, confiar na análise, pôr stop técnico e esperar aí no segundo alvo, certo? Com o trailing stop bem gerenciado, o trade sendo o trade em si todo sendo bem gerenciado, dá para sair aqui no segundo alvo bem tranquilo, passando um pouquinho de calor, né, que o dólar ele é um pouco mais alavancado. Ele bate no alvo de 100% e começa a entrar compra. Aqui a gente já está no final do dia, já não tem muito o que fazer ou o que olhar. Já é o fechamento aqui, já é final de festa, já é a xepa, já é o momento dos desesperados, não vale mais nada aqui. Beleza? Vamos olhar o índice. O índice deu bastante oportunidade também, o dólar deu 3, 4 trades bons. O índice também deu bastante oportunidade. Um pouquinho mais difícil a visão dele no início do dia. Ele deu um movimento de venda muito bom quando o SP500 começou a corrigir também. A gente foi junto, né? E deu oportunidade tanto na compra quanto na venda. Vamos dar uma olhada aqui. Ele abre meio lateralizado, meio que querendo formar um pivô de alta aqui, certo? Porém, sem muita convicção, ele até rompe esse patamar aqui, mas uma coisa que é um pouco complicada é o início do dia. O início do dia sempre tem muita volatilidade, e enquanto o mercado à vista ou o SP500 não abre, a chance de tomar stop é grande. É o que eu sempre falo. Se você está posicionado num trade bom antes do mercado abrir, tenta sempre trabalhar com stop curtinho. Depois que o mercado abre, é mais fácil de você gerenciar o stop, é mais fácil de você gerenciar o trade e o volume aumenta consideravelmente e você tem alvos melhores, tem tudo a seu favor, certo? Tem uma série de conjuntos a seu favor. Então vale a pena esperar pelo menos até 10 horas para fazer as entradas no índice. Ele dá essa barra elefante até a 50, tenta perder a mínima dela e já vira logo depois. Aqui eu não entraria numa compra, nem falaria que tem uma compra, por conta que a abertura
e ele pode simplesmente estar indo cumprir um restante do movimento de ontem aqui, para depois voltar. E é o que ele faz. Ele vem, dá essa porrada para baixo, dá outra porrada para cima, segura no mesmo topo, faz uma correção e aqui ele arma o pivô. No candle seguinte, ele confirma esse pivô, dando a entrada num candle bastante força, às 10h10 já, certo? Pós a abertura do mercado. Então ele dá a possibilidade de entrada na compra aqui, com alvo na 200 ou no 100% do movimento. Então seriam aqui um stop de quase 500 pontos, para um primeiro alvo de 300 na 200 e 550 lá no 100%. 100% desse pivô, que também é a última retração de toda essa queda que a gente teve ontem e antes de ontem, certo? Então todo esse movimento de queda aqui, ele tinha como última retração aqui os 101.700. 101.700, 101.700 também era o 100% desse pivôzinho. Então era um alvo duplo, era um alvo do time frame longo e o alvo do time frame de 5 minutos. Saída muito boa. Beleza. Depois dele cumprir esse último alvo aqui, ele dá uma lateralizada, tenta romper o topo, vai buscar novos alvos, não consegue, deixa sombra e faz um candle de start na venda, rompendo a 200 e com o contexto dos 60 minutos. Ele bate na última retração e inicia uma nova queda. Aqui a gente poderia ter uma venda com ordem na pedra abaixo desse candle branco, certo? Para quem gosta de trabalhar com ordem na pedra, ou a venda no fechamento do próprio candle com stop lá em cima. Stop de 500 pontos. Ah, muito caro o stop, então não entra. Espera a entrada mais barata. A entrada aqui, stop lá em cima, ele vem, busca 200 por baixo, já fecha o mesmo candle com bastante venda, deixa uma sombrando aqui em cima. Já daria para puxar o stop de que estava lá em 500 pontos para cá. Já daria para puxar o stop para cá, certo? Ele faz um candle de força aqui apenas para buscar a M20. Depois a M8 vem já de encontro também e vem descendo junto com o preço. E ele vem fazendo escadinha, buscando sempre as médias para continuar a caída, certo? Para continuar a queda. Qual que é o problema? Aqui a gente não tem um pivô muito claro. Aqui, quando ele volta para tocar nas médias, ele até forma esse pivô aqui. Ó. Ele forma esse pivô aqui, 50%. Tenta romper, não consegue, volta para dentro, busca aqui a região da VWAP, entra nova venda, a M8 vira de novo, e dá outra possibilidade de venda aqui, com stop bem mais barato, 180 pontos, e dá a possibilidade de venda no rompimento desse pivô, com stop um pouquinho mais caro, stop de 400 ou 300 e poucos pontos. Aqui era a região interessante que a gente já tinha o fundo do pivô anterior na mesma região. E se a gente projetar esse pivô formado, deixa eu puxar a sombrinha dele lá, que eu acredito que ele foi lá. Deixa eu aumentar ele aqui. Pronto, pivô vermelho, certo? Ele foi no alvo de 100%, que era 100 mil pontos. E essa região aqui, onde ele vem para romper, também a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente pode fazer um espelhamento de toda essa perna de alta para baixo, que daria alvo na mesma região. Um é o primeiro alvo, o outro é o segundo alvo, mas os dois são válidos, certo? O fundo perdido aqui é praticamente o mesmo, ó. É praticamente o mesmo fundo que eles estão perdendo. A diferencinha aqui que dá a diferença de primeiro ou segundo alvo. Então vamos deixar esse aqui, que foi onde ele fez a correção, perde fundo e dá a venda. Dá a venda, vai em linha reta em 15 minutos até, aliás, vai em menos de 10 minutos, vai até o primeiro alvo, dá uma possibilidade de saída, que é fundo do dia,
o candle fecha já bem abaixo do fundo do dia e vai até o segundo alvo, que deu 750 pontos nessa venda. Caso tenha feito uma venda aqui ou mais aqui em cima e conseguiu segurar até romper, entendeu que isso aqui seria um movimento de baixa, que bateu na última retração e ia vir um movimento mais forte junto com o SP500, conseguiria pegar aqui tranquilo, ó, 1.200 pontos, certo? Mas teria que vender lá em cima, teria que acertar o cu da mosca da entrada, bem mais difícil. É bem mais tranquilo você vender aqui já com o pivô, com as médias todas a seu favor e pegar um pouco, uma quantidade um pouco menor de pontos do que ficar se arriscando aqui a tomar stop, né? Então deu aqui 750 pontos, tranquilo, sem estresse, linha reta praticamente. O único momento que ele fez candle de correção foi aqui nesses dois aqui, já iniciou e foi até o último alvo, bateu nos 100 mil pontos e ele inicia um movimento de alta, que a princípio poderia ser uma bandeira. Aqui a gente tem um pivô de alta também, certo? A gente tem um pivô de alta aqui. Ó, percebe que esses dois fechamentos é no mesmo patamar. Então, a gente usa o pivô no fechamento, certo? A gente ignora as sombras, usa no fechamento. O que o preço fez? Ele veio, deu a possibilidade de entrada aqui. Quando ele confirmou que isso daqui seria um pivô, ó, 50%, paulada para cima, médias abaixo, contexto bacana, a gente já atingiu 100%, está no movimento esticado, pode vir uma correção. Então, primeiro alvo, lá em cima, 500, 600 pontos, vai. Primeira entrada aqui, pré-rompimento. Segunda entrada aqui, porém, corri o sério risco de ser violinado. E a terceira entrada, que já não valia mais a pena, nessa barra aqui, pois o alvo estava bem próximo aqui e a gente já tinha identificado que isso aqui era um canal, né, que ele vem fazendo topos, isso aqui já tinha dado a ideia de que seria um canal, e estava muito próximo dessas linhas de canal. Então essa entrada aqui já não era tão boa, fora 200 também vindo de encontro. Então para quem estava esperando chegar no ponto aqui, a melhor entrada seria essa daqui, ou essa daqui, e segurar o movimento com stop mais longo, para o preço ter espaço para vir fazer pullback na média, e depois cumprir o primeiro alvo, certo? Seria um alvo aqui de 600 pontos, com stop aqui de 350, 360 pontos. E se tivesse com a entrada aqui, e tivesse colocado no próprio candle, tinha sido violinado em 260 pontos, certo? Ou esperar os candles fechar e ir balizando ele com a média. Quando esse candle fechasse com sombra, colocava o stop aqui embaixo, e aí sentava e esperava o preço ir lá no primeiro alvo, certo? Mas aqui é o tipo de movimento que às vezes, se você pegou essa queda toda aqui, já nem vale mais a pena você operar a reversão. Você já pegou um bom trade aqui de 750, 500, 1.000 pontos. E aí ele dá a possibilidade aqui para quem não entrou, né? Mercado muito bonzinho, sempre dando chance aí para quem ficou de fora. Dá a chance aqui de ir até o primeiro alvo. Dá a chance aí da pessoa pegar uns 550 pontos. E depois ele faz uma bandeira contrária, vindo aqui sendo sustentado pela M200. E aí fica bandeira para cá, uma bandeira para lá. Esse segundo movimento como se fosse um pullback, ou considerando essa última bandeirinha do dia, que isso aqui foi um rompimento, ele pode vir buscar alvos aqui amanhã na abertura. Beleza? Mas no índice as entradas boas então. Aqui, pós-abertura do mercado à vista, na barra elefante de start, batendo na retração de 61.8 do time frame longo e colocando um stop longo também, ou no rompimento aqui do pivô armado com alvo lá embaixo. Esse espaço aqui foi onde deu os melhores trades. Depois já fica um pouco mais complicado. Beleza? Mas deu bastante oportunidade, deu alguns trades bem claros, bem certeiros, e todos cumprindo os alvos. Então dá para ter feito uma graninha aí. Certo? É isso. Até
amanhã. Não sei se eu vou operar amanhã, mas até amanhã, então, de qualquer forma, eu faço o fechamento. Falou!